Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Consultório e hoje nós estamos começando essa jornada para refletir o que é o consultório, como ele se dá e como ele se constrói na vida das pessoas, em especial dos profissionais da psicologia, os famosos psicólogos, né? Eu me chamo Alisson de Oliveira Santos, sou psicólogo e idealizador desse projeto. Estou aqui hoje para partilhar e também ouvir o que é o consultório e como ele acontece na vida de uma convidada muito especial, que aqui é minha querida Lara, me deu um abraço, um cheiro, que aceitou de pronto esse convite. Muito obrigado, Lara, por ter vindo. E nós vamos conversar, mas antes disso, vamos conhecer um pouco de Lara e saber o que é que ela está esperando e também o que é que ela traz para a gente hoje. Então, seja muito bem-vinda, Lara, fique à vontade. Muito obrigada, Alice, pelo convite, primeiramente, né? E toda vez que você me convidar, eu vou estar aqui. Ele é obrigado a me aceitar. Como o Alisson falou, eu sou a Lara, sou psicóloga, trabalho aqui no Grópios, né, no Espaço Vivente, junto com ele. E aí eu atendo com a psicologia desde 2018, né? Com paradas ali, sim, né? Principalmente por conta da pandemia e tudo mais. Mas vivo esse consultório já faz aí, vamos dizer, vai fazer 5 anos. Então, acho que experiência eu tenho um pouco, né? Então aí eu estou ansiosa para esse papo, quero saber o que vai sair daí. E uma das coisas importantes, pessoal, para a gente situar, é que a pergunta, o que é o consultório, ela pode ser uma pergunta muito objetiva, como também, né, muito delongada, né, Lara? Uhum. Mas pensando assim, na sua vivência profissional, na sua prática, o que é o consultório para você? Como é que você colocaria aqui o consultório tal como você sente? Uhum. Eu acho que o consultório, como você mesmo falou, né, tem essa objetividade, né, que é assim, se você olhar no dicionário, ou se você perguntar para alguma pessoa, ela vai ser muito diretiva, né, ela vai ser muito certeira, assim, o consultório é um espaço, né, onde seja médico, enfermeiro, né, enfim, consultório, esse lugar mais médico, né, mais de paciente e uma pessoa que está ali para cuidar dela, ou enfim. Mas acho que dentro da psicologia ela é uma palavra mais ampla, né? Eu lembro muito de uma vivência sua, né, na faculdade, onde a Alisson estava compartilhando com a gente o estágio dele, em que o consultório dele se fez debaixo de uma mangueira. E aquilo me deu um estalo, assim, então o consultório pode ser onde a gente quiser. Sim. Onde houver ética, obviamente, um sigilo, e onde a pessoa se sinta à vontade para estar nessa postura de atendimento, né? Essa postura de consultório, que eu acho que é isso, se resume para mim, isso é uma postura, não é exatamente um local, né? Claro que lá, eu, enquanto estudante de psicologia, eu imaginava um consultório, né? A gente via muito as referências freudianas, né? Lacanianas, sim, enfim, onde até era instigado na gente um lugar mais neutro, né? De neutralidade, assim, não use muita maquiagem, por exemplo, porque quem é o objeto ali é a pessoa, o adoecimento dela, e não você enquanto profissional. Mas quando você vai vivenciando a prática, você vê que isso é muito pequeno, eu acho. Né? Então, eu acho que é muito mais uma postura. E como é que você acha que essa postura do consultório, né, ela é construída, Lara? Como é que essa postura, o que é que você percebeu e percebe que faz, né, construir essa postura, como ela traz como um modo de ser, um jeito, não somente como um local e parede. Né? Uhum. Eu acho que ela é muito sutil. Por quê? A gente vivencia muitos papéis sociais, né? Eu enquanto uma mulher, você enquanto homem, a gente enquanto, na época, estudante, e aí tem vários modos de ser, né? Eu acho que esse é mais um papel social que a gente vai internalizando e introjetando. Então, eu acho que ela vai se formando de forma tão sutil que eu não sei te dizer o que acontece quando eu saio do consultório. Mas eu sei que eu mudei quando eu entro nele. É uma postura de, realmente, quem tá ali, quem importa é a própria pessoa, né? O que ela vai te dizer, como que ela te diz aquilo, né? Os gestos que ela usa, né? Como ela se senta no local, às vezes se protegendo, às vezes muito aberto, às vezes muito tímido, né? E às vezes, assim, agressivo até, né? Então, eu acho que é muito esse olhar para o outro. Acho que essa postura do consultório é muito esse olhar para o outro. Porque eu lembro muito de algumas
alguns compartilhamentos de psicólogos, Sim. né, em que eu participei, em que as pessoas falam assim, eu me pego muito pensando na minha vida lá fora, enquanto psicólogo, né? Às vezes eu tô ali prestando atenção na pessoa e ela fala algo que me remete a outra vivência e eu vou embora, né? Claro que isso acontece, mas eu percebo que isso acontece muito menos comigo. E aí eu acho que é essa postura mesmo, eu fico muito entregue pro outro, né? E esses dias a gente estava até conversando do quanto a gente fica cansado, Sim. né, de essa entrega. Então eu acho que essa postura, eu posso dizer que é isso, é essa entrega. Então a minha postura pessoal, né, do consultório é essa entrega pro outro. E é interessante, Laura, te ouvir, porque você traz uma perspectiva que eu compartilho. E queria te ouvir um pouco mais no sentido, como caracterizar essa postura e esse fazer profissional nesse consultório que não é físico, né? Quando você fala assim, pegando referências da psicanálise, né? Porque aos que não são do mundo psi, Freud é uma grande referência, isso todo mundo sabe, e ele trazia uma caracterização de que era necessário ser o mais neutro possível, com roupas, tipo assim, venha sempre de preto, os móveis sempre no mesmo lugar, a mesma temperatura do ar, se for o caso, para que não haja uma intervenção sua no que aquela pessoa vai falar, né? Como é que você vê isso? Assim, ter sua cara, não ter sua cara no seu consultório, nessa postura, porque quando você me fala de... você falou agora, chega. Muito olhar pro outro. E que tipo, a fala do outro te leva para outro lugar. Nós estamos meio que rompendo essa barreira do consultório enquanto um lugar sempre fixo, né? Como é para você essa questão de caracterizar o consultório? Sim. Eu acho que não tem regra, né? Como você utilizou agora a regra, né, freudiana, em que tudo é muito sistemático, eu acho que o consultório ele é livre. Eu vejo dessa forma. Não me incomoda mudar os móveis, fazer essa movimentação. Por exemplo, às vezes eu atendo aqui na poltrona, às vezes eu atendo no sofá, às vezes eu atendo aqui, um do lado do outro. Eu nunca atendi os dois sentados no sofá. Sim. Né? Essa foi uma postura que eu nunca experimentei, de verdade. Mas eu não me incomodo em que local eu estou. Eu acho que eu não tenho essa questão mais egóica, sabe? De se eu tô na poltrona, eu sou o psicólogo. Se eu tô no sofá, eu sou o atendido, né? O vivente, ou o paciente, ou o cliente. Acho que eu não tenho muito isso. Então, para mim, fica muito livre, né? Eu lembro muito que a gente tinha, lá no nosso começo, aquele colchão no chão, né? Sim. Então, assim, a gente começou no perrengue. Vivando os tempos modernos. Exato. E eu gostava muito porque... desconstruía, né? Exato, desconstruir essa ideia de que precisa ser... ter essa separação, né? E eu acho que eu tinha uma paciente minha que ela chegava e ela se jogava, assim. E eu adorava muito isso. Eu acho que não tem regra, eu acho que é deixar a pessoa mais à vontade possível. E é isso que eu sempre escuto quando alguém entra aqui. Que lugar aconchegante, né? Que local em que eu me sinto bem. Então, eu acho que o consultório também é esse lugar em que a pessoa pode se despir, né? Ela ser ela mesma, não ter essas regras ou essas posturas tão rígidas. Eu acho que não precisa. Claro que tem pessoas que preferem, né? E tudo bem ela preferir. Ela funciona dessa forma, mas eu acho que eu sou muito mais tranquila enquanto a isso. E é importante destacar, né, que quando ela traz o consultório nessa perspectiva de postura, de construção, ela traz muito da vivência dela. E pensar, Lara, porque assim, uma coisa que tem me chamado muita atenção ao refletir, né, porque assim, a série Papo de Consultório não vem 100% do nada, né? Ela vem dessa reflexão sobre o consultório que eu venho fazendo há um tempo e que resolvi compartilhar, como você viu na abertura aí, né? Traz essa mensagem de querer ouvir outros profissionais. Quais são os principais desafios de vivenciar essa postura de consultório? Porque você traz o consultório como uma postura, isso já está claro, né? Está sendo redundante. Mas o que você vê de desafio para poder criar esse lugar tão aconchegante na sua postura? E assim, eu estou até convocando, é confortável para quem? Eu falei sobre o conforto do cliente, né? Mas eu acho que eu também me sinto muito confortável. Porque, principalmente esses últimos tempos em que eu vivi um turbilhão de sentimentos, fevereiro para mim foi bem difícil, e trabalhar para mim foi o meu conforto, sabe? De saber que eu estava ali para outra pessoa e eu seria esse instrumento,
sabe? Então, acho que para mim também é confortável saber que eu posso ajudar outras pessoas, que eu posso estar ali quando elas precisam e quando elas não têm outra pessoa para fazer isso. Eu acho que isso também me ajuda enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Então, eu acho que também para mim é confortável estar nesse lugar, nessa postura de profissional psicólogo. Né? Sim. O que é que deixa mais confortável, Lara? Eu acho que eu sempre gostei de conversar com pessoas, né? E ouvir as histórias das pessoas. Então, eu acho que isso eu trago muito de dentro de mim. Então, eu acho que isso que também me deixa confortável. É estar ali para ouvir e, óbvio, não é uma escuta como outra qualquer, né? Quando você está conversando com seus amigos num bar ou quando você está desabafando até com o Uber, né? Não é bem assim. Isso é muito comum, né? O Uber agora é um novo... Novo psicólogo. Eu ia dizer novo psicólogo, mas um novo... Ouvinte. Um espaço de escuta. Isso dá um trabalho acadêmico muito legal. Porque isso faz pensar, né, só abrindo esse parêntese, do quanto a escuta ela não é institucionalizada. Não cabe somente ao psicólogo ouvir, não cabe somente ao psiquiatra ouvir, ao terapeuta holístico, ao padre. Cabe a quem se disponibiliza. Né? E pensar o consultório nessa perspectiva como abertura, acolhimento, né, o que ela está trazendo aqui, traz um desafio tanto, não é? E é como você falou, né? Às vezes uma conversa com o Uber, ela é terapêutica, né? Assim como ir para academia também é terapêutico, né? Tem vários tipos de terapias, mas eu acho que esse nosso olhar profissional pode ser o que diferencia, né? E aí eu acho que esse olhar de dentro do consultório, como postura, eu acho que isso amplia, né? Pode ser dentro de um carro. Eu vi até uma reportagem sobre um psicólogo que ele pegava o Fusca dele e ia levar as pessoas para onde elas iam, e dentro do Fusca dele ele fazia terapia, enquanto psicólogo. Sim. Então, é isso, assim, não tem esse lugar enquanto físico, né? Pode ser em qualquer lugar onde haja ali uma postura, como eu falei, ética, né? E de sigilo e tudo mais, mas também com esse olhar de psicólogo, né? Esse olhar mais científico e mais profissional mesmo. Então, eu acho que qualquer lugar isso pode acontecer. Sim. E tem uma coisa importante, Lara, que é, né, pensando nesse aspecto, né, não sei se posso dizer que subjetivo, mas o aspecto mais abstrato da postura, né, enquanto consultório, mas também falando da postura concreta, né? Como você considera que um consultório... O que é que o consultório tem que ter para que ele faça o seu papel, faça o seu serviço? Eu acho que o vínculo, que é uma coisa que a gente fala na psicologia, que é o rapport, né? Eu acho que o vínculo é a coisa mais importante. Porque não importa se o terapeuta tem mestrado, doutorado, se ele fala muitas línguas, se ele fala Libras, por exemplo, se não houver um vínculo ali, um vínculo de confiança e de trabalho em conjunto, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o rapport, esse vínculo e essa confiança em que os dois depositam um no outro, porque se o psicólogo também não confiar nesse paciente, nesse vivente, isso também não vai acontecer. Sim. Né? Porque tudo que aquela outra pessoa está falando para você, você vai duvidar. Será que é verdade? Será que não é? Muitas vezes, alguns amigos meus perguntam, mas você sabe se a pessoa está mentindo? E eu falo, não importa se ela está mentindo para mim. Isso é ela com ela. Sim. Né? Se ela não está sendo verdadeira comigo, enquanto eu estou sendo verdadeira com ela, isso é um problema dela. E se ela não está disposta a trabalhar comigo, se eu perceber, aí é importante ter essa conversa mais sincera, né? E aí por isso que é o vínculo que é importante. Porque eu me sinto à vontade para falar para essa pessoa qual a sua intenção aqui dentro? Né? Qual é a sua intenção nessa relação? O que acontece que você não consegue ser verdadeira comigo? Né? E aí se a pessoa tiver essa confiança em mim, ela vai se abrir. Se não, a gente encerra o trabalho. Então, eu acho que esse vínculo, acho que é a coisa mais importante. E assim, se vincular não é nada fácil, né, minha gente? Assim, pense aí, você que está assistindo, como é que o seu processo de vinculação se dá com o seu vizinho, com alguém desconhecido, com o seu parceiro, parceira de hoje.
E pensar essa questão do vínculo me fez pensar aqui agora, né, o quanto também a construção do consultório, enquanto postura e enquanto espaço físico de atendimento, tem muito de uma vinculação com essas realidades todas que a gente está conversando aqui, mas em especial com o que eu entendo que eu faço, o que eu entendo que eu estou construindo, né? E isso vai reverberando nos móveis, na cor da parede. Quais elementos, Lara, você vê que te influenciam a escolher os adereços da sala? Como é que esse espaço físico tem que ser para você? Eu acho que ele precisa ter conforto, né? E não vai dar para ver aqui, mas a gente tem um quadro super colorido aqui na sala, né? Que especialmente foi minha avó que fez. Então, isso para mim também é muito... me traz um vínculo maior, né? Com quem eu sou. E eu gostei muito que todo mundo que chega aqui, ele não passa desapercebido, né? Eu acho que ter coisas mais suas, sabe? Eu trouxe as minhas canetas coloridas, que eu sempre gostei, de papelaria. Então, ter recadinhos que a gente sempre coloca. Eu acho que essas coisas que tornam mais pessoal, que aí se distancia do que Freud falava, né? Então, eu acho que eu também me senti confortável nesse espaço, também me ajuda nessa postura. De chegar aqui e falar, é aqui meu lugar de trabalho, e é aqui que eu vou conseguir me vincular às pessoas. Então, eu acho que você também se sentir confortável dentro do seu espaço de trabalho é muito importante. Sim. E é interessante falar sobre isso, porque isso traz um ponto muito crucial, que é a sua cara, as suas características para esse espaço de trabalho, né? Porque eu fico me questionando aqui, no sentido de, se no escritório de administração, de contabilidade de direito, tem lá uma foto da família, por que no de psicologia entende-se, pelo menos, que não pode ter? Né? Por que, Lara? Por que você acha que isso acontece? Aí você me pegou, porque enquanto eu vejo alguns psicólogos falando muito da vida pessoal, assim, falando o que vai fazer, ou se já foi na cidade onde aquele paciente já foi, eu me vejo muito retida nisso. Assim, acho que eu sou muito profissional nesse sentido, assim, da palavra em distanciamento. Claro que tem horas que eu me vinculo muito mais fácil com aquela pessoa, né? Até trazendo vivências da minha própria vida. Assim, eu consegui superar, por exemplo, a ansiedade dessa forma. Vamos ver se com você também é da mesma forma, né? Então, eu também trago questões pessoais nesse sentido, de superação principalmente, sim, mas enquanto vida pessoal, não. Assim, não, eu acho que eu não trago muito para dentro do consultório. E aí eu não sei te dizer o motivo. Eu acho que é muito dessa construção mesmo, desse distanciamento, em que a gente foi ensinado na faculdade como um todo, de que você... E isso também eu já ouvi muito, de que você é um instrumento ali, sabe? Sim. De que você não é uma pessoa. E aí, quando eu trago as minhas vivências pessoais, eu acho que eu me aproximo mais, né? E até a pessoa que está lá do outro lado sendo atendida, eu acho que ela entende assim, nossa, minha psicóloga passa por problemas também, né? Humaniza a gente, porque às vezes os pacientes acham que a gente não vive, né? E a gente vive. É um robozinho, tá tudo bem e só isso que a gente faz. E é interessante, Laura, você falando sobre isso, porque eu acho que é um ponto, assim, para essa postura que ela está trazendo, né? Acontecer, eu, Alisson, enquanto pessoa profissional, tudo misturado, entendo que é necessário que haja esse romper o limite, com todo cuidado, com toda a ética, né? Mas se colocar por inteiro, se colocar presente, né? Um exemplo que eu ouvi numa das aulas que eu tive numa pós-graduação, que a professora dizia assim: em tempos de pandemia e atendimento virtual, de videochamada, se preocupa muito mais em ter um fundo bacana, seja um fundo virtual que os programas dão, ou um fundo real, do que de como se está nessa videochamada, nesse atendimento virtual. E é até um ponto que assim, a professora, né, trouxe assim, eu não mudo meu fundo, tá aqui minha bagunça, tá aqui minha cama, tá aqui meu guarda-roupa, porque é o que eu tenho nessa presença, nesse momento, né?
E quando ela traz essa questão dos limites entre do que expor ou não, eu fico pensando quanto esses limites são bloqueadores, né? E benéficos em algum momento, né? Mas bloqueadores desse consultório enquanto postura. Exato. Porque assim, se eu tô preocupado com o fundo da minha imagem... Eu não tô preocupada com a pessoa que tá na minha frente. Isso. Sim. E você falando isso, o meu fundo é branco lá em casa, assim. Dá pra ver a minha cadeira e a parede branca. Então, assim, acho que eu não me preocupo muito com isso. Mas teve vezes que eu tive que atender dentro do meu quarto. Por causa do ventilador, porque tava muito quente, enfim. E aí meus gatos ficavam aparecendo na cama, sabe? E aí eu não me incomodava. E eu tenho uma paciente específica que ela ama quando meus gatos aparecem. E ela sempre fala, Lara, cadê seus gatos? Eles são meus terapeutas também. Então, assim, eu acho que isso também aproxima a gente, né? Então, vendo nessa perspectiva da bagunça, vai ter pacientes que vão achar incômodo meus gatos estarem ali. Mas a casa é deles. Eles vivem ali, então eles vão aparecer uma hora ou outra, né? Eu deixo a minha porta aberta, porque eu fico sozinha em casa. Então, só quem escuta são meus gatos mesmo. Como eles não vão falar pra ninguém, eu acho. Que a gente saiba, né? Então, o vínculo ali, né, e o sigilo tá garantido. Mas é isso, eu acho que, por vezes também eu atendi... Minha cama tava bagunçada, porque eu sou essa pessoa que não arruma minha cama. Depois que eu vi, inclusive, um estudo falando sobre... quem arruma a cama tem mais chance de ter ácaro na cama, e eu tenho alergia a ácaro, então não arrumo. Então, por vezes já apareceu a minha cama bagunçada atrás, e isso não foi empecilho, porque realmente não me importa. Acho que o que importa é eu estar ali para aquela pessoa e é isso. E nessas presenças naturais, espontâneas, são muitas vezes momentos que vem o conteúdo, assim, aquela fala que, poxa, essa cama me faz pensar, assim, a naturalidade do processo, né? Não sei vocês, né, que se fazem terapia, mas eu sei que Lara faz, eu faço, enfim. É muito comum na sessão acontecer essa trivialidade da vida como sendo o fio condutor que vai para um caminho muito importante, para trabalhar uma situação muito importante. Ou trabalhar uma situação que parece efêmera, mas que ela vai ganhando significados e aprofundamentos que, tipo, até então não tinham aparecido. Mas foi o quê? Foi o gato, foi a cama, foi a xícara com água, né? E tem uma coisa, Lara, que eu fico, né, assim, que me vem aqui conversando com você, que é o quanto, não sei se a palavra é desafiador, né, mas o quanto desconfortável é sustentar esse lugar de conseguir estar se mostrando em certa intimidade, mas também tentando fazer um limite ali, né? De novo, vou falar sobre a minha vida pessoal, né? Por anos, eu escondi o meu piercing do nariz, né? E hoje, esse ano, eu me sinto confortável para mostrá-lo, né? Então, era isso, assim, o quanto eu ia ser julgada por essa outra pessoa por eu ter um piercing no nariz. E aí depois eu falei, se essa pessoa for embora por causa do meu piercing, o que eu vou estar fazendo ali com aquela pessoa? Se ela é tão no sentido de isso vai fazer ela desvincular comigo, sabe? Se isso é realmente importante, se eu estar ali para ela enquanto profissional, isso não vai ser o que nos vincula, então eu não posso fazer nada. Então, assim, muitas vezes eu não me importo muito com como eu tô vestida, sabe? Aí, às vezes, eu visto a roupinha de PC, né? Hoje eu falei que eu tô o avatar PC. Mas muitas vezes, assim, hoje eu tô maquiada, mas eu não me maqueio. Eu sou muito natural nesse sentido, assim. Eu acho que o que mais importa é estarmos ali, né? Pra fazer o nosso trabalho. Porque eu também não acho que só eu tô ali fazendo um trabalho. A outra pessoa também tem que estar disposta a fazer um trabalho comigo, né? Então, eu acho que é isso, assim. Então, eu tô me trazendo mais pro consultório nesse sentido, de não ter mais tantas amarras com isso, sabe? Tatuagens também é algo que antes eu ficava com medo, né? De fazer no braço, porque iria, sei lá, incomodar de alguma forma. E se incomodar, tá tudo bem, vamos trazer pra terapia e vamos conversar sobre isso, né? Como a cama bagunçada, como você mesmo falou. E eu fiquei pensando agora, se não houvesse esses elementos, será que aconteceria de essa pessoa trazer isso em algum outro momento? Aquilo que foi despertado por conta daquela cama, ou dos gatos, ou enfim, né? Então eu fico também me perguntando o quanto que
isso pode facilitar o Sim. vínculo, né? Essas trivialidades ou esses gatilhos que acontecem, né, na própria sessão. Sim, e para além da trivialidade, me vem muito lá uma questão de o quanto o nosso foco no acabado, no pronto, não deixa que o processo aconteça, né? Que o fluxo se dê, que aconteça uma coisa aqui, uma coisa acolá. Porque, né, como você mesmo falou, na faculdade a gente aprende que o consultório é de um jeito, né? É a luz, é o setting, a temperatura, é o rapó, é essa coisa toda. E quando na prática a gente vai vendo que, sim, é importante isso, mas vai para além, né? Não é isso que sustenta, né? Isso, não é o que sustenta, né? E pensar nessa coisa do pode ou não pode, do deve ou não deve, não é algo que deve ser totalmente desprezado, claro, né? Enfim, algumas posturas merecem atenção, mas eu fico pensando aqui o quanto é importante estar atento a como me movimenta o fluxo. Eu gosto muito de uma reflexão assim, saber ouvir o barulho daquela confusão, daquela desordem que está indicando alguma coisa. É caminhar sem saber qual o caminho que você vai, né? Porque, assim, uma coisa é nós sermos ferramenta, né? Instrumento. Porque, assim, uma ferramenta, ela tem uma função dada. Um serrote, serra. Um martelo, bate. E sucessivamente. Agora, quando eu sou um utensílio, é diferente. Utensílio é algo que se utiliza. Eu posso usar uma caneca para bater. Sim. Vai quebrar ou não? Corre o risco de quebrar. Eu posso usar uma faca para serrar, não só para cortar. Então, assim, se colocar enquanto utensílio, tem muito dessa postura, mas é aí que entra uma grande perspectiva poética, né? Que é necessário essa desconstrução para relacionar-se com essa nova forma de poder estar nesse caminho, nessa relação, nesse contato. Faz sentido para você? Faz. E isso me lembrou uma das professoras que eu tive, e aí eu não vou lembrar da onde, porque eu fiz em 3 instituições, né? Então é muito professor para eu lembrar o nome. Mas teve uma que me falou assim, vocês vão entender quando vocês chegarem no consultório, ou em qualquer lugar que vocês forem atuar, vocês vão se ver massinhas de modelar. E aí você vai se moldando de acordo com o que lhe é pedido, no que lhe é solicitado, enquanto você também pensar a sua postura, repensar a sua postura, né, aonde você está, se isso está lhe fazendo bem ou não, né, então, ou até realmente repensar a sua ética de trabalho, a sua ética, né, enfim. Então eu acho que isso cabe muito bem, de ser essa massinha de modelar. Porque às vezes eu também percebo que a nossa postura muda, dependendo de cada paciente ou vivente que aparece ali. Porque, assim como nas nossas relações, eu não me relaciono com meu pai da mesma forma que eu me relaciono com a minha mãe. É uma relação diferente. Porque ali tem sentimentos diferentes e tem uma história diferente. Assim como meus amigos. Tem amigos que são mais chegados, outros que são mais distantes, outros em que eu consigo conversar sobre algumas coisas, outros que eu não consigo conversar sobre outras coisas. Então, eu acho que dentro do consultório também é assim. Cada relação é uma relação. Eu acho que é muito isso mesmo, do utensílio, né? Se um paciente me coloca enquanto eu preciso muito de você, e outros já são assim, vamos deixar as coisas acontecerem, e aí eu acho que é muito isso, é da demanda, né? E a gente tem que olhar para essa demanda e ir se adaptando. Por isso que eu falei que eu não gosto dessa coisa muito rígida, né? Então eu acho que é isso, assim. Faz muito sentido a questão do utensílio. Sim, para mim sempre, desde quando eu conheci também numa aula dessa mesma pós, que essa reflexão não me abandona, e que bom que ela não me abandona, porque faz muito sentido e vejo que para outras pessoas também. Pensar nessa questão do consultório como essa postura, né, como ela vem trazendo, é muito significativo porque provoca essa reconstrução, né? Eu lembro muito de uma professora que ela dizia assim, ser pedreiro, servente, né, é muito parecido com psicólogo.
Porque ele constrói moradas, constrói casas, para que nós possamos habitar, né? E construir, né, pensando nessa máquina de modelar que essa professora falou, seriam então vários consultórios que a gente vai construindo, várias posturas, ou enfim, é uma coisa, é um condomínio com várias casinhas dentro? Pode ser, Pra você, né? Lógico, não, pensando. pode ser isso sim, de casinhas, mas eu acho que é mais a versatilidade enquanto profissional. Como eu falei, né, dessa postura mais rígida, então você vai ser essa pessoa para todas. Uhum. E isso às vezes não vai encaixar, não vai fazer com que aquela pessoa se vincule com você. Se você é uma pessoa mais rígida na sua postura, algumas pessoas vão se vincular com você, e não todas. Claro que, obviamente, não é todo mundo que vai se vincular comigo. Mas quando eu sou mais receptiva com as outras pessoas, elas também vão ser mais receptivas comigo. E ser mais receptivo requer uma flexibilidade. Então, por exemplo, o tom de voz diferencia, né? A postura mesmo, se eu estou mais relaxado, eu estou mais rígida, né? Por exemplo, eu acho que essa flexibilidade ela acontece muito com crianças, né? Porque você não vai ser a mesma pessoa para todas as crianças. Falei criança porque elas são mais Sim. espontâneas, né? Do que a gente. A gente vai entrando no moldezinho, né? Mas eu acho que é isso, assim, talvez essa massinha de modelar é pela flexibilidade. É pelo que eu consigo fazer com o que eu tenho ali. Acho que essa ideia de cada casinha é eu ter que sair de uma para entrar em outra. Eu acho que não seria isso. Seria eu estar onde eu estou, mas poder acessar coisas diferentes. É como se eu abrisse um armário, tivesse várias caixinhas, e eu falar, hoje eu vou usar essa caixinha aqui. Ah, não, hoje eu vou usar essa outra caixinha. Entende? Não sei se ficou claro. Sim, pelo menos pra mim, eu compreendi, né? Você traz uma coisa mais uma coisa só, não são várias, são várias conexões de uma mesma postura, de uma mesma vivência, né? E Lara, assim, caminhando para o fechamento aqui do nosso papo, que a gente poderia passar, enfim, acho que anos conversando sobre isso, não só pelo consultório, mas perceba, né? O consultório é um grande guarda-chuva que vai acolhendo muitas questões, né? Que essa é uma das provocações dessa série, né? Para os clientes, ou para quem busca a psicologia, um consultório, fica muito mais, não sei se eu estou falando besteira, né? Mas fica um pouco mais claro para que serve um consultório. Mas para nós profissionais, né? Para que serve? Como é que ele se dá? E é esse o nosso papo, né? E para fechar, Lara, como é que você encerra esse episódio de hoje? Como é que você fecha sobre o consultório? Como eu trouxe ele como uma postura, né? Eu acho que eu vou carregar ele para onde eu for, né? Eu acho que ele está intrínseco dentro de mim hoje, assim, essa postura, né? Então, por isso que eu falei que não importa o local onde você está, né? Seja online, ali você dentro do seu consultório que você montou dentro da sua casa, escritório, seja eu indo para o meu quarto, por exemplo, seja Alisson também, que fica lá na área dele, né? Embaixo de mangueiras ou embaixo de árvores. Ecoconsultório. Exato, ecoconsultório. Então, eu acho que é realmente como você falou, é o caminhar, né? Então, eu acho que isso eu vou levar pro resto da minha vida, essa postura. Eu acho que ela nunca vai deixar de estar dentro de mim. Então, eu acho que o consultório é isso, é esse fazer, é essa postura, é esse repensar e pensar, é essas caixinhas que eu vou acessando, essa flexibilidade que me é exigida, né? Então, eu acho que eu vejo o consultório como tudo isso e não só isso, né? Então, ela vai se ampliando e ampliando. Daqui um ano eu não sei nem se eu vou dar a mesma resposta, e que bom que eu não vou dar, porque aí eu vou ter mais conhecimento, né? Então, eu acho que é isso, assim. Para mim, o consultório não é algo finito, né? É infinito. Muito bom, muito poético. Eu queria que você completasse a seguinte frase, Lara. No consultório eu... me encontro. Nossa, na bucha, adorei. Lara, muito obrigado por ter vindo participar. Muito obrigado por abrir o seu consultório, né, pra gente, porque
é um projeto que traz essa perspectiva. E lá onde tudo acontece. Né? Então, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade para o seu recado final. Deixa seus contatos, onde vocês podem me encontrar. Obrigada, eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo ao meu consultório, que vamos fingir que não é o seu. Quem quiser me seguir, meu arroba é soularaflor, né? Já ia errar. E tem o nosso, né? Espaço Vivente. Então, quem quiser ir lá contatar, tem esses 2 Instagrams. Não tem o Facebook, né? E no Google, se você quiser pesquisar também, Espaço Vivente, está lá. Então, é isso. Né? Então, minha gente, muito obrigado por você que assistiu até aqui, compartilhou com a gente. Comente, compartilha e fique bem. Até o próximo Papo do Consultório. Tchau, tchau.